Gente, vamos nessa. Tem espaço no teu coração para a palavra aí? Tem? Maravilha. Então vamos nessa. Põe para mim, Isa, por favor. Tempo de transição é o nosso tema, né? Nós temos falado sobre isso domingo. E eu quero te aconselhar. Se você não esteve aqui domingo passado, ou você não esteve aqui também no culto da virada, domingo passado, e você também ainda não assistiu, é bom que você vá lá no nosso canal do YouTube e você assista, porque é uma série de mensagens, gente. Série assim, para você ir para o episódio 2, você tem que ver o 1, sim ou não? Então pronto, é assim que a gente tem se movido aqui na igreja. Então assiste lá o que a gente falou no domingo passado, a gente gastou bastante tempo aqui, falando sobre coisas importantes desse tempo que nós estamos vivendo aqui na igreja, né? Como igreja no bairro de São Cristóvão, é muito propício. É o nosso ano, é um ano onde a gente vai transicionar, é um ano onde a gente vai se mudar, gente. Ao longo de muitos anos a gente aguardou por esse tempo, e esse tempo chegou dessa maneira, como aprove a Deus fazer, né? E está tudo se encaminhando para que a gente possa ainda no primeiro semestre do ano, né, a gente se mudar, mas isso envolve também a gente transicionar. Tenho falado com você que mudança é diferente de transição. Então eu só vou repassar, porque aqui é tipo uma sala de aula. Vamos lembrar o que a gente viu na semana passada bem rápido e vamos dar continuidade naquilo que eu tenho para a gente conversar hoje. O texto base que eu estou usando é o texto de Mateus. Eu já te expliquei todo esse contexto, né? Jesus ele estava ali conversando com os discípulos de João. E os discípulos de João vieram questionar Jesus a respeito de algumas coisas. Olha, vem cá, os seus discípulos não jejuam por quê? Porque a gente jejua. Os fariseus também jejuam 2 vezes por semana. E vocês não estão jejuando por quê? Aí Jesus deu essa resposta aqui, ó. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o... E aí depois ele falou, nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres se romperão e o pior de tudo, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres e ambos se conservam. Estava falando com vocês que Jesus ele estava vindo trazer uma nova realidade. A galera que estava ali andando perto dele era uma galera que era adepta do judaísmo, era uma galera que vivia nesse ambiente religioso do judaísmo. E Jesus, o Messias enviado, ele estava trazendo a nova realidade, a realidade do cristianismo, né? Que não é uma religião, gente. Vou repetir, cristianismo não é uma religião. Você não é um religioso não, hein? Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é um relacionamento que gira em torno de uma pessoa, Cristo. Por isso é cristianismo. É um relacionamento que gira em torno de uma pessoa. Então, cristianismo nada mais é do que os filhos de Deus se relacionando com Ele. Ponto final. A gente não pode ter como uma religião, porque a religião ela é recheada de ritos. A religião não pede nada do cara, a religião só pede assim, não, você tem que fazer isso, isso e isso. Não, você tem que fazer aquilo, aquilo, aquilo. Faz isso, então a galera vai para lá. Cristianismo não, cristianismo vai te pedir tudo, vai te pedir mudança de vida. Mudança de caráter. Mudança de personalidade. Cristianismo vai mandar você amar as pessoas. Cristianismo vai mandar você perdoar 70 vezes 7. Cristianismo vai mandar você amar quem está falando mal de você. Cristianismo vai mandar você ajudar seus inimigos. Cristianismo é diferente, não é religião. Cristianismo é transformação de vida. Amém, queridos? Então você não pratica uma religião, você é cristão, hein? Você crê em Cristo, amém? Então beleza. E aí a gente conversou sobre isso, que Jesus ele estava falando isso porque estava no momento crucial de uma mudança que os religiosos não estavam entendendo. Os religiosos não estavam entendendo o que Jesus vinha trazer. Por exemplo, na lei de Moisés dizia que o sábado era sagrado, ninguém podia fazer nada no sábado. Então Jesus começou a curar pessoas doentes no sábado. O pessoal começou a brigar com ele. Porque ele estava curando no sábado. E cura era considerado um trabalho. Aí certa vez ele curou um homem que estava deitado numa cama. E aí falou assim, ó, levanta, pega a tua cama e vai embora para tua casa, era sábado. Aí o cara passou carregando a cama.
Quando viram o cara carregando, vem cá, por que tu está carregando a cama? Hoje é sábado, não pode fazer trabalho. Aí o cara respondeu assim: aquele que me curou mandou levar minha cama para casa. Quem foi? Não sei, Jesus tinha sumido. Aí depois, certa vez, vieram interrogar Jesus justamente por isso. Ele falou assim: o que tem que fazer no sábado, bem ou mal? Vocês são hipócritas. Porque quando uma ovelha de vocês se perde no sábado, vocês vão procurar uma ovelha. Eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Aqui está quem é maior. Quando ele falou isso, os caras foram para cima. Aqui está quem é maior do que o sábado. Eu sou o sábado. Os caras ficaram doidos. Porque, na verdade, gente, o sábado era instituído como descanso. Era o dia que era instituído para o homem descansar das suas obras. Está entendendo? Jesus está dizendo: o descanso sou eu. Vocês vão descansar, não é num dia. Não é mais um dia. O descanso agora não é mais um dia da semana. O descanso é uma pessoa. Vocês vão descansar em mim de segunda a segunda. Tem um pouco a ver com a realidade que eu vou trazer hoje para a gente. Foi isso que Jesus estava querendo. Mas os caras não entendiam, gente, porque eles estavam presos à lei. Não pode fazer nada no sábado. Então não abriram o entendimento deles. A ponto de dizer que Jesus estava blasfemando e crucificaram ele. Não transicionaram para a nova realidade. Então eu comecei a falar sobre mudanças. Eu vou só ler algumas coisas que eu já falei. Mudanças são necessárias porque a nossa antiga dimensão já não suporta mais o que Deus tem para nós. Eu falei também que se há uma necessidade expressa de mudança, é porque o que durante um tempo funcionou, hoje não funciona mais. O que era muito legal, hoje não é mais tão legal. O que estava muito confortável, hoje já está incomodando. Aquilo que era muito espaçoso, agora já está apertado. Então a gente precisa mudar, porque Deus quer nos levar para outro nível. Toda mudança que ocorre na minha e na tua vida é Deus nos levando para outro nível. O negócio agora virou festa, hein? Vou dançar, hein? É baile? Meu Deus! Misericórdia! Então, a mudança que acontece é porque Deus quer nos levar para outro nível. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí eu falei com vocês que Deus quer que vivamos mudanças para ampliar a nossa capacidade de conquista, mas não é, Cristina, é uma conquista pessoal, conquista de vida, gente. Ei, gente, presta atenção, o negócio de Jesus são vidas. Ele morreu por vidas. Jesus morreu por vidas, para que o homem, para que as pessoas não vão parar no inferno. Ele morreu por isso. Eu e você precisamos olhar para vidas. Não é ter uma igreja grande para ser reconhecido. Não, agora, olha lá aquela igreja, pastor Luiz Fernando, pastor fulano, são de lá. Olha que igreja. Não tem nada a ver com isso. A gente não está indo para lá por nossa causa, a gente está indo para lá por causa daqueles que Deus vai alcançar através de nós. Pensa direito. Tem muita gente presa na religião, cega na religião, o inferno brincando com a vida da pessoa. As pessoas precisam conhecer a verdade. A verdade não somos nós. Não somos os donos da verdade, mas somos os portadores da verdade. A gente tem uma verdade para dizer para as pessoas. E a verdade que nós temos é o seguinte: Jesus morreu no seu lugar por causa dos seus pecados para que você não padeça no inferno. Essa é a verdade que nós temos. Acredita quem quiser, mas a verdade nós temos, é o que a Bíblia diz. Então a gente não está indo para lá, para esse novo espaço, por causa de mim ou de você, para ficar bonito. Está entendendo o que eu estou falando, gente? Tem a ver com as vidas que serão alcançadas. Então mudança tem a ver com isso. Então quando estamos, eu botei essa frase, quando estamos em um ambiente onde Deus está promovendo uma mudança para melhor, Ele está nos desafiando a mudar para melhor. Amém? Você lembra de tudo isso que eu falei? Vamos lá. Toda vez que Deus libera o seu mover sobre a igreja, há uma unção para vivermos aquilo na nossa vida pessoal. Por isso eu tenho declarado ano de transição como igreja e ano de transição na tua vida também. Você vai sair de lugares que você tem estado de repente preso há anos, e você tem buscado sair. Esse é o ano. Esse é o ano da manifestação do poder de Deus na tua vida. Esse é o ano. Por que, pastor, é especial? Não, é porque essa unção está sobre nós.
Assim como nós estamos há anos esperando essa mudança de lugar e veio esse ano, assim também vai vir sobre a tua vida esse ano mudanças. Só isso, pela fé. Levanta a tua mão e vive isso pela fé. Você que está associado com essa igreja, você que é membro, essa unção está sobre você, para viver mudanças esse ano. Porque Deus, Ele quer mudar a nossa vida. Ó, mudança é do lado de fora, transição é do lado de dentro. Então, conversei com vocês o seguinte, que toda vez que há uma mudança no mundo externo, toda vez que há uma mudança no nosso mundo externo, isso desencadeia uma série de mudanças no nosso mundo interno. São as mudanças que nós precisamos viver para nos adaptar à nova realidade do lado de fora. Eu estou falando difícil? Não estou? Você está conseguindo entender? Transição é a mudança que acontece em nós, para nos adaptar à mudança que aconteceu do lado de fora. Está comigo? Então, quando a pessoa diz, eu tenho problema com mudança, não é bem com mudança, ela tem problema com transição. Ela tem dificuldade de transicionar a sua mentalidade para se adaptar a uma nova realidade. Isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que se adapta rápido, tem gente que demora mais um pouco, tem gente que não consegue se adaptar mesmo, a ponto de falar, cara, eu não vou fazer parte disso. Não vou, não quero e tal, quero ficar aqui, eu quero não sei o que e tal, porque não quer transicionar. Isso é muito pessoal.
de fato precisar para qualquer área que você quiser transicionar, quer mudar uma área da tua vida. Isso aqui vai te ajudar muito. Então, a primeira área que eu quero falar hoje, eu até citei um pouquinho semana passada, se nós queremos transicionar na vida, vamos precisar transicionar da força para o espírito. Pastor, que doideira é essa? Transicionar da força para o espírito. Lembrando que transição é uma mudança de mentalidade, tá? Você conseguiu entender isso? Quando eu falo de mudança interior, eu estou falando de mudança de mentalidade, mudança de maneira de pensar. E isso aqui é uma baita de uma mentalidade que eu e você, a gente precisa mudar. A gente precisa sair da força para o espírito. O que é isso, pastor? O que você está querendo dizer? Eu vou te explicar, calma. Está nervoso? Eu vou te explicar. Vamos juntos? Eu quero ler um texto com vocês, Zacarias capítulo 4, verso 6. Deus então está usando o profeta Zacarias para falar com Zorobabel. Nome bom para botar num filho. Pastor, eu quero botar um nome bíblico no meu filho. Qual? Zorobabel. Tu vai acabar com a vida da criança na escola. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Eu gosto de botar apelido, chamar teu filho de Zoro. Ou de, sei lá, cara, pelo amor de Deus. Vigia, bota Davi. Sei lá, bota Elias, alguma coisa assim. Zorobabel não. Tem algum Zorobabel aqui hoje? Não, né? De repente, ai, graças a Deus. De repente vai. Então, olha só. Deus está falando com Zorobabel, o governador de Judá. Tá? E está falando para ele o seguinte: Zorobabel, não é por força e nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Qual era o contexto e por que Deus está falando isso para Zorobabel? Zorobabel foi um dos profetas menores, Zorobabel era o governador de Judá. Por que Deus está usando Zacarias para falar isso para Zorobabel? Zacarias foi um dos profetas menores que profetizaram no período pós-exílio babilônico. Tem Zacarias, tem Malaquias, tem Ageu, toda essa galera são profetas contemporâneos que profetizaram pós-exílio. Então, para você entender um pouco da história, o povo de Deus sempre foi obstinado em servir a Deus. E por causa disso, Deus anunciou que ia levar o seu povo para o cativeiro durante 40 anos. Não foi isso? Então, 40 ou 70? Agora, 70. 70 anos, agora fiquei na prova, foi 70 anos, isso aí. 40 anos foi o período da peregrinação no deserto, confundi. Então, ia levar o seu povo para o cativeiro durante 70 anos. Tá? Então, o que acontece? A nação, uma nação chamada Babilônia, que era um império na época, conhecido como Império Babilônico, invadiu mesmo as cidades de Judá, de Jerusalém, onde o povo de Deus habitava, quebrou tudo, acabou com tudo, destruiu a cidade inteira e levou todo o povo cativo para a Babilônia. É nessa leva que vai Daniel, Asaías, Misael, aquela galera. Então Daniel está lá na Babilônia, se posiciona, não vou me misturar com essa cultura e tal, mas esse é o contexto. E 70 anos depois, Deus levanta um homem para assumir um império chamado Ciro, e ele deixa o povo de Deus embora, porque já é o cumprimento da palavra do Senhor, que ele mesmo ia libertar o seu povo. Quando o povo, gente, preste atenção, quando o povo é liberto depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia, e chega de volta nas suas cidades, eles veem a cidade como? Principalmente o templo do Senhor, destruído, aquele que Salomão havia construído. Até tem hoje em dia uma réplica aí, uma igreja, uma denominação construiu a réplica do templo de Salomão, né? Até muito legal visitar lá. Então, aquele templo que Salomão havia construído, ele foi destruído pelo Império Babilônico, e agora o povo está voltando e está pegando a cidade em ruínas. O que acontece? O governador de Judá é Zorobabel, e ele tem a missão de iniciar a reconstrução da cidade. Então você imagina, você como governador, responsável, o povo está voltando, a cidade está destruída, o que eu vou fazer? Não tem recurso, não tem nada.
Então ele fica com o coração dele angustiado, como é que eu vou começar isso aqui? É nessa hora que Deus usa Zacarias para falar com ele: Zorobabel, fica tranquilo, não é por força e nem por teu poder, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que significa isso? A palavra força aqui no original está sugerindo, gente, uma força militar. Está sugerindo uma capacidade humana. É por isso que logo depois vem a palavra poder. Não é por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então o que Deus, em resumo, estava usando Zacarias para falar para Zorobabel, era o seguinte: Zorobabel, você vai reconstruir essa cidade, mas não é na tua força. Zorobabel, você vai reconstruir esse templo, mas não é no teu poder, não é com o teu recurso, não é na tua capacidade, não é na tua habilidade. Zorobabel, não é por força nem por poder, mas é pelo meu espírito. Eu vou te capacitar, eu vou enviar recurso, eu vou te colocar no lugar que você tem que chegar. É isso que Deus está falando para Zorobabel: calma, confia em mim, não confia em você mesmo. Zorobabel, não confia em você mesmo. Se você é Zorobabel nessa manhã e tem confiado muito em você, a palavra de Deus nessa manhã para você é o seguinte: para viver a mudança que você precisa, para viver um novo tempo na tua vida, você não pode confiar nos teus recursos, você não pode confiar nas tuas habilidades, você não pode confiar nas tuas capacidades. Não é por força e nem por poder, mas é pelo Espírito de Deus que vai te capacitar. Ele vai te capacitar. Preste atenção, queridos, quando Deus derrama a sua unção sobre nós, querendo nos levar para outro nível, Ele já conhece cada uma das nossas limitações. As suas limitações humanas não surpreendem a Deus. É igual teu filho. Sabe quando teu filho fala assim para você: pai, eu vou fazer isso, isso e isso. Aí tu olha para ele, ele não tem capacidade de fazer isso. Pela idade que ele tem, ele não tem. Já aconteceu contigo como pai, sim ou não? Sim ou não? Pai, eu vou levantar aquele negócio ali. O que você faz sabendo que ele não é capaz? Você fica só olhando e rindo. Olha lá, chama até a mãe, né? Olha lá, Monique, olha lá o que ela está fazendo, olha lá. Ela acha que vai conseguir, olha lá. É assim ou não é? Tem muita gente aqui dentro tentando resolver coisas na sua vida, Deus está olhando para você e está rindo. Porque a força para resolver essa questão não está em você, está nele. Você não tem capacidade. Você vai ter que aprender isso. Você vai ter que transicionar da força, do eu posso, do eu consigo, do deixa comigo. Você vai ter que transicionar desse lugar para: Senhor, eu dependo de Ti. Transicionar da força para o Espírito, gente, é o que eu coloquei aqui, ó. Transicionar da força para o Espírito é sair da mentalidade de independência para a mentalidade de dependência total de Deus. Você não tem capacidade. Aliás, se você tivesse capacidade, esse problema já não estava na tua vida. Você já teria resolvido. Porque o que você tem tentado, dar solução àquilo que você não foi chamado para dar solução. Querido, presta atenção. O ser humano é limitado. Você não tem controle sobre a tua vida, não. Você acha que tem? Sai desse lugar. Completamente limitado. Você não tem nem controle sobre o batimento do teu coração. Manda ele parar agora, para ver se você consegue. Ele vai parar a hora que Deus mandar ele parar. Quem está no controle da tua vida é Deus. Mas às vezes no dia a dia a gente esquece isso. Por que, pastor, que a gente esquece? Porque o mundo em que nós vivemos, isso é muito interessante você pegar. O mundo que nós vivemos nos empurra o tempo todo para a independência. Se você não é uma pessoa independente, você é visto como um fraco. No mundo de leões, se você não se garante, você é um fraco, um incapaz, um fracassado. É assim. Desde pequeno a gente é ensinado: você tem que ser alguém na vida. Você não vai depender de homem, não. Você não pode depender de ninguém, não.
Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você não vai depender, você tem que fazer você tem que ser alguém, você tem que ter o teu emprego, você tem que depender. Então, você não pode depender de ninguém. A mãe preocupada com o futuro do filho, eu não vou viver para sempre não. Você tem que ser independente, buscar a tua independência. O tempo todo nós somos empurrados. A cultura desse mundo vai incutindo em nós, inserindo em nós uma mentalidade de independência. Independência ou morte. A ponto de hoje em dia, uma mulher que ela é do lar, que ela cuida do seu lar, cuida dos seus filhos, o seu marido trabalha fora, ela não se sente bem em abrir a boca para dizer, você faz o que da vida? Eu cuido dos meus filhos e do meu marido e da minha casa. Também não estou dizendo que tem problema nenhum a mulher trabalhar fora, porque a minha também trabalhou muitos anos, também não tem problema nenhum nisso, o mundo é outro. Mas eu estou te dizendo o seguinte, você não foi criado para ser independente, cara. O mundo ele vai empurrando, se levantou da Revolução Industrial para cá. Presta atenção, faz uma associação comigo. Vê se não foi depois da Revolução Industrial, o advento do feminismo, as mulheres ganhando o mercado de trabalho e que as famílias começaram a ficar destruídas. Vê se não foi depois que a mulher saiu de casa para o mercado de trabalho, que os filhos começaram a ser criados por babá e por creche, que começou a dar ruim. Faz uma análise. Estou dizendo que mulher não pode trabalhar, não estou dizendo nada disso. Cada um sabe onde seu calo aperta e tal. Mas não se sinta menor ou pior. Deus criou a mulher. A mulher, ela é um negócio fantástico, gente. Meu Deus. A melhor coisa que Deus criou. Aleluia. E ela dá o tempero de uma casa, ela dá a temperatura de uma casa como ninguém. Uma mulher sabe ali. Rapaz, se um homem acorda estressado, eu falo isso lá em casa. Se eu acordo estressado, está tudo certo, ninguém fica estressado. Se a Esther acorda estressada, também. Agora, quando a Monique acorda estressada, meu irmão, eu já olho para a Esther, o negócio não está bom para o nosso lado hoje, Esther. Ela não está legal hoje. Pai, não sei o que. A mulher, cara, se ela está estressada, estressa o ambiente, cara. O homem não tem o poder de estressar o ambiente, a mulher estressa o ambiente. Porque ela pergunta, ela responde, ela não gosta da resposta e ela fica triste. Você vai para onde? Vai não sei para onde, né? Também já falei que você está sempre lá. Eu falei, eu nem respondi. Você perguntou, você respondeu e você ficou, não gostou da resposta. Nem participei disso. Eu nem participei disso. Não sei, Luiz Fernando, você está me irritando hoje. Vou botar uma máscara, vou me esconder, estou tentando olhar. Calma, a mulher tem isso. A mulher tem esse dom de Deus, gente. Tu pode ver, cara, se o filho se machucar, ele pode até gostar do pai, para brincar, para zoeira, mas se ele se machucar, se ele tiver com dor, não chama pai. Mãe... Já aconteceu comigo, a Esther cair, se machucar, eu estava mais perto. Cristina, eu estava mais perto, eu ia chegar primeiro. Ela veio chorando com a mão, vem cá, minha filha, ela me driblou e foi na Monique. Me driblou e foi na... É a mãe, que é a mãe. Porque é a mãe. E a mulher tem esse dom do céu. Mulher, você não sabe o poder que você tem, cara. Mas o mundo que a gente vive fica empurrando a gente, e a gente sem perceber, queridos, a gente vai sendo moldado. Até certo ponto, cara, você buscar uma certa independência, segurança, não está errado, mas você tem que tomar cuidado para isso não dominar teu coração, e você achar que você pode muito, ou pode tudo. Desde o início da criação, a gente observa que Deus criou o homem para depender dele. É muito legal isso, né? Porque do dia 1 ao dia 5, Deus criou tudo. E no dia 6, ele criou o homem e coloca no lugar de tudo pronto. Deus não contou com o homem para construir o Éden. Deus construiu tudo maravilhoso e botou o homem lá dentro. Eu te supro. Isso já está dizendo para a gente que nós fomos criados para depender de Deus em tudo.
Amém, queridos? Fomos criados por Deus para ter um relacionamento com Ele, como primazia, e Ele, como um bom pai, cuida de nós em tudo. Foi o que Ele disse, Jesus mesmo, em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o meu reino, e tudo que você precisar eu vou te acrescentar. Deus não criou você para se virar. Deus não criou você para dar teu jeito. Deus criou você para confiar nele. Por mais que você também vai ter que fazer coisas, mas é confiando nele, gente. Estou aqui pregando uma mensagem para você, a partir de amanhã não vou para o trabalho. Não é bem isso. Entenda o que eu estou falando. Só entenda que aquilo lá não é que te sustenta. Quem sustenta é Deus. Tira o foco das coisas. Infelizmente, gente, com o avanço da medicina, o avanço da tecnologia, tudo isso é muito bom. Mas isso também torna o homem mais independente. No passado, as pessoas tinham que depender mais de Deus. A pessoa tinha uma doença, não ia para médico, não tinha médico. A medicina começou a evoluir de poucos anos para cá, gente. Até pouco tempo atrás, as pessoas morriam de... Então, os cristãos, eles dependiam muito mais de Deus. Hoje em dia, não. A gente sente uma dor, tem um plano de saúde, pega o cartão, leva no médico. Não está errado, não estou aqui pregando que isso está errado. Só estou te mostrando que todo o sistema vai te empurrando para você ser independente. Está precisando de quê? O que está faltando em casa? Tem isso? Tem dinheiro? Não, mas tem cartão. Vou lá, passo o cartão, resolvo. Aí eu vou sempre entrando nesse lugar do eu resolvo, do eu dou jeito, do eu posso. Por quê? Porque as facilidades são muitas. E isso vai nos tirando da dependência de Deus. E eu não estou dizendo também que quando a cebola acabar na tua casa, tu tem que orar. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu só estou te mostrando que eu e você precisamos criar o hábito de depender de Deus em tudo. Se eu não dependo de Deus nas pequenas coisas, nas grandes coisas eu também não vou conseguir. Vou ficar no desespero, gente. Quem está entendendo? Nós não podemos entrar nesse lugar do eu faço, do eu sei, do eu resolvo. Deixa comigo, já sei o que eu vou fazer. Esse é um lugar perigoso. Afasta o homem de Deus e muitas vezes vai te levar a ficar doente. Que é isso, pastor? Vai. Por quê? Porque todo ser humano é limitado. Você não tem solução e não terá. É normal. Olha para mim. É normal eu e você estarmos diante de situações que nós não sabemos o que fazer. Normal. Você não é Deus. Você não sabe tudo. Então, quando você está de frente com uma situação que você não tem como resolver, você, na verdade, está de frente com a tua humanidade. Agora, pronto, você ficou frente a frente com a tua humanidade, né? Porque, de modo geral, a gente vai resolvendo. A gente vai fazendo. A gente vai dando jeito. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer isso, vou esticar daqui, vou empurrar ali, vou não sei o quê. Aí quando chega numa situação que não tem mais jeito, agora não tem mais para onde correr, agora não tem mais jeito, aí você olha para o alto. Então muitas vezes Deus sabe fazer o ser humano olhar para o alto. Diante de uma impossibilidade humana, você vai olhar para o alto, porque agora você ficou de frente a frente com a tua humanidade, com a tua limitação, gente. E é por isso que a galera está mergulhada na ansiedade, na depressão. O que é a ansiedade? É o homem fora do controle, desesperado, pensando como vai ser o amanhã, como que ele vai dar jeito, porque ele não tem controle, ele não tem solução, ele não consegue dar jeito, ele fica pensando naquilo o tempo todo, já está ansioso. A ansiedade é isso, a ansiedade é o homem querendo controlar. Aí eu te provo, é a doença do século, ansiedade. Por quê? Porque o homem quer estar cada vez mais no controle e cada vez menos dependente de Deus. Então, dependência de Deus acaba sendo saúde para você. Saúde mental. Se não somos treinados a depender de Deus, em algum momento seremos dominados pela ansiedade, depressão, estresse. O homem não foi chamado para estar no controle, porque ele é limitado. Quem está no controle é Deus. E essa saída da nossa zona de conforto é que nos deixa assim. Porque quando uma mudança se apresenta, a primeira coisa que acontece é a gente olhar para as nossas limitações. Eu não vou conseguir. Eu não vou chegar lá. Eu não vou dar conta.
Você acha que não acontece comigo também? Como pastor, saber agora que a igreja vai ser maior, vai ter mais gente, vai ter mais trabalho, vai ter mais demanda, vai ter mais tudo. Você acha que eu também não fico? Você acha que eu estou confiando em mim? Você acha que eu me acho bom? Você acha que eu acho que eu vou dar conta? Ai de mim, cara, se não depender de Deus. Eu não tenho capacidade. As pessoas que vão chegar, elas têm problemas que eu não tenho solução. Muitas vezes as pessoas vêm conversar comigo, expõem um problema que eu não tenho solução. Ser pastor é isso, é estar o tempo todo na dependência de Deus, para ajudar as pessoas a resolverem seus problemas, seja de relacionamento, seja de financeiro, seja de trabalho, seja seus dramas pessoais. As pessoas estão assim, o mundo está acelerado. Mas eu e você vamos precisar ir para esse lugar da dependência de Deus. Portanto, esse novo lugar, escute, esse novo lugar que Deus está levando eu e você, é um lugar que realmente, humanamente, nós não temos condições de ocupar. Na tua vida, olha para mim, na tua vida Deus também vai te levar para lugares que você humanamente não tem condição de estar lá. Ele vai subir o teu nível de uma maneira que você nem espera. E a primeira coisa que vai acontecer quando a oportunidade aparecer, você vai falar, eu não posso assumir isso. Ele vai falar, pode, porque eu estou contigo. Vai transicionar da força para o espírito, da tua capacidade para a capacidade de Deus, da tua habilidade para a habilidade de Deus, da tua confiança para a confiança em Deus. Isso é transicionar da força para o espírito. Amém, queridos? A incapacidade humana tem a ver com o fato de sermos limitados. Ela nos paralisa, desestimula a viver a transição que precisamos. Essa mentalidade vai ter que mudar. Não podemos confiar em nós mesmos para viver a nova realidade que Deus tem para nós nesse novo tempo. Temos que confiar em Deus. Ao mesmo tempo, queridos, que na semana passada eu peguei no teu pé falando que você ia ter que sair da zona de conforto, lembra? Lembra que eu falei que ninguém é transformado no sofá, você tem que fazer alguma coisa? Hoje eu estou te dizendo, você tem que fazer alguma coisa, mas você não foi chamado para fazer tudo. Você tem que fazer aquilo que tiver ao teu alcance fazer, e aquilo que não tiver, você não fique ansioso, confie em Deus. Confie em Deus. Porque o Deus que está te chamando para um novo nível, é o mesmo Deus que te capacita a viver esse novo nível. Se você depende dele. O Deus que está te chamando para uma mudança drástica na tua vida, você fala, cara, eu não vou conseguir, eu não vou ser capaz, eu não vou sustentar isso. E vai sim, porque Ele vai te suportar, Ele vai te sustentar, Ele vai te capacitar. Transicionar da força para o espírito. Uma coisa é eu estar na zona de conforto e não querer sair. Outra coisa é eu não ter condição ou habilidade para avançar, por mais que eu esteja fazendo a minha parte. Você está entendendo? Eu estou fazendo a minha parte, eu estou me esforçando, mas eu não consigo passar desse lugar. É mesmo? Então aí o poder de Deus vai se manifestar. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, Zorobabel. Eu quero ler um outro texto com você, e eu vou fechar com esse texto só para você entender que as nossas limitações são normais por sermos seres humanos. Gente, eu estou falando aqui de pessoas que de repente estão há anos esperando a conversão de uma pessoa da sua família. Aí você fica tentando convencer, fica tentando falar, cara, não é na tua força. Para. Para de ser chato. O senhor não quer mais te ouvir. Ora por ela e entrega na mão de Deus. Você confia ou não? Então recebe essa palavra, não é por força, nem no teu poder, é pelo Espírito de Deus. É aquela situação financeira que quando você se depara, você acha que agora então vou ter que trabalhar mais, vou ter que dobrar, vou ter que arrumar outro, vou ter que fazer isso. Não é por força, nem no teu poder, é pelo Espírito de Deus. Ele te dá uma estratégia, Ele te dá uma saída, Ele te dá uma solução. Mas precisamos estar nesse lugar de confiança.
Precisamos transicionar. A gente tem que parar, cara. Ei, você não é o teu primeiro recurso. O teu primeiro recurso deve ser Deus. Sabe quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é tentar resolver. E a gente deixa para acionar Deus por último. Quando a gente já tentou, já bateu cabeça, já tentou, não conseguiu. Ah, Deus, agora, ainda fala assim, agora só resta orar. Só orar? Orar deveria ter sido a primeira coisa que você deveria ter feito. De repente, você não teria gasto tanta energia para tentar resolver essa questão. Orar, confiar em Deus, entregar a Deus a situação. Paulo estava numa condição que tinha algo incomodando ele. Uma condição que ele não queria viver. A Bíblia coloca como um espinho na carne. Tinha algo na vida dele que incomodava ele. Muitos estudiosos dizem que era uma doença, eu não creio que era. Outros dizem que era uma consciência pesada pelo fato dele já ter matado cristãos e agora ser um cristão. Muitos dizem, os estudiosos dizem que o espinho na carne de Paulo eram várias coisas. Isso está descrito lá em 2 Coríntios capítulo 12. Mas aí, ele mesmo contando sobre o espinho na carne, ele diz assim, ele diz o motivo e diz o que era. Eu prefiro ficar com o que está escrito. Ele diz assim, ó, para que eu não ficasse soberbo, por causa das grandezas da revelação que eu recebi, foi-me dado um espinho na carne. Para que eu não ficasse soberbo. Gente, o apóstolo Paulo escreveu metade do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, mesmo sem ter convivido pessoalmente com Jesus, em tempo que Jesus foi o discípulo que mais recebeu revelação da obra da cruz. Toda a fundamentação doutrinária da igreja está nas epístolas de Paulo. Ele recebeu muita revelação. Ele é um cara diferenciado. E olha o que ele está dizendo, para que eu não ficasse soberbo, para que eu não me achasse, por causa das revelações que eu recebi, foi-me colocado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, a me esbofetear todos os dias. Está dizendo que um demônio perturbava ele todo dia. Agora eu não sei se era com uma doença, eu não sei se era trazendo a ele, você matou crente, você isso, você perseguiu a igreja, eu não sei. Mas eu sei o motivo para ele não ficar soberbo. Então muitas vezes as coisas que a gente passa, gente, é porque Deus sabe colocar o nosso coração no lugar certo. É Deus falando para mim assim, menos Luiz Fernando, menos. Está muito grande. Está muito grande. Ó. Aí acontecem umas situações para você ver assim, eu sou nada mesmo, eu sou um ser humano frágil. Se não fosse Deus. Paulo, o espinho na carne que ele tinha, era a limitação humana dele. Aí ele foi orar a Deus. A Bíblia diz assim, ele falando, então orei a Deus, por 3 vezes. Ele orou e foi pedir a Deus para tirar aquilo. Olha a resposta de Deus para ele. 2 Coríntios 12, 9. Ele estava orando e pedindo a Deus para tirar. Deus respondeu para ele assim, então ele me disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está só dizendo para ele, Paulo, é na tua fraqueza que o meu poder é maior. É quando você é limitado que eu opero o impossível. É quando a medicina diz daqui não passa que Deus opera o milagre. É quando a tua capacidade humana se esgota que Deus chega com o sobrenatural. Ei, o meu poder, quanto maior é a tua fraqueza, maior é o meu poder. Quanto maior é a tua limitação, maior é o meu poder. Então a limitação humana é uma porta aberta para Deus manifestar o seu poder. A medicina diz, não tem jeito. Deus diz, tem jeito. Gente, isso é muito sério.
Aí Paulo, ele entendeu, quando Deus falou com ele entendeu. Os olhos dele abriram, caramba, entendi. Aí olha o que ele fala, então, já que o poder se aperfeiçoa quando eu sou fraco, olha que eu vou, de boa vontade, eu vou me gloriar na fraqueza. Então agora quando eu estou limitado, eu fico feliz, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então agora a fraqueza que deixava ele triste, está deixando ele animado, porque agora ele sabe, que quando a limitação chega, Deus vai se manifestar. Você crê? Você crê que Deus pode ultrapassar essa limitação que impuseram para você? O poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, gente. E ele ainda fala mais. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha para onde ele foi para outro lugar. Porque a mentalidade dele mudou. Agora ele está dizendo, eu sinto prazer. Lembra aquela fraqueza que ele foi pedir a Deus para tirar? Lembra, ele foi pedir a Deus para tirar, depois que ele entendeu, eu sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque quando você é fraco na tua humanidade, o poder de Deus te faz forte. Vamos ter que transicionar da nossa força para o Espírito, cara, para o poder de Deus. E se nós não transicionarmos nessa realidade, a gente vai ficar pelo meio do caminho, porque sempre a gente vai estar de frente com uma limitação humana. Gente, olha para um Deus, cara, que falou com Abraão assim, Abraão, eu vou te dar um filho. O cara tinha 100 anos, a mulher dele tinha 90, mas Deus falou, eu vou te dar um filho. A tua descendência vai ser grande na terra. Como se não bastasse o cara ter 100 anos e a mulher 90, ela era estéril, ela não podia ter filho. Só para você ter uma ideia, quando Deus falou com Abraão, Sara ouviu, Sara riu. Ela ainda fala assim, ó, porventura ainda vou achar gozo no meu Senhor nessa cidade. O que ela está falando? Eu não tenho nem mais prazer de me deitar com meu marido. Eu não sinto nem mais prazer no ato sexual. Mas a estéril engravidou. E porque ela riu, sabe qual é o nome que Deus mandou botar no filho? Isaac, que significa riso. Deus pega a tua limitação e bota o nome da tua limitação no teu milagre. Só para todo dia a Sara falar assim, Isaac, para ela lembrar que ela riu de um Deus todo-poderoso. Aí beleza, Isaac tem que casar, porque a continuidade tem que acontecer. Isaac casa com quem? Tu é bom de Bíblia. Isaac casou com Rebeca. Rebeca era o quê? Estéril também. O Deus que está puxando a descendência do povo dele, de um homem de 100 anos e uma mulher estéril. Agora o filho dele, que tem que dar continuidade, casa com uma mulher que também é estéril. Beleza. Fica tranquilo, Isaac, eu vou abrir o ventre de Rebeca também. E ele abre o ventre de Rebeca. E do ventre de Rebeca nasce quem? Esaú e Jacó. Quem vai dar continuidade? Jacó. Jacó casa com quem? Raquel e Lia. Quem era a mulher da paixão dele? Raquel. Raquel era o quê? Estéril! Três gerações, 3 mulheres estéreis, e Deus tirando a descendência dele do impossível. Para ele não tem dificuldade, para ele não tem impossível, para ele não tem limitação. Ele é o Todo-Poderoso, o teu Deus, o teu Pai, o teu Senhor, nome sobre todo nome. Preste atenção, queridos, é só você olhar. Toda vez que o povo se encontrou em limitação, Deus manifestou o seu poder. Senhor, olha o mar na nossa frente. O mar, como é que vai fazer agora, Jesus? O exército de Faraó está aí atrás, o mar está na nossa frente. E agora? É mesmo? Estão limitados, estão encurralados. Moisés, toca com esse cajado no mar. O mar abriu e o povo passou.
Sabe por quê? Porque as limitações humanas têm o propósito de revelar o poder do nosso Deus. Se existe uma limitação na tua vida, comece a olhar para isso a partir de hoje de maneira diferente. Você não vai olhar mais para isso como uma limitação. Você vai olhar isso como uma oportunidade do poder de Deus se manifestar. Isso é transicionar da força para o Espírito, da confiança em si mesmo para a confiança em Deus. Fique de pé, vamos adorar a Deus.